Alguém disse que a vida não pode ser escrita a lápis, que erros não se apagam. Mas e quanto ao que se lê? O que vem escrito a tinta e se consome como sendo palavra final? Como saber se o que está escrito ali é verdade ou falácia, fato ou conto, realidade ou ilusão? O livro, ferramenta básica no processo de educação, tem vida longa, mesmo quando sofre atualização. E sendo assim, se torna parte indelével na construção de pensamentos, ideias, na concepção do que se entende por mundo. É na escola que se aprende a ler e a escrever. E como diria a raposa ao pequeno príncipe, tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. Portanto, como decidir que tipo de material didático entra na sala de aula? Episódio de hoje... As nossas escolhas começam bem cedo. Algumas delas podem mudar a vida de outros. E outras podem mudar nosso próprio mundo. Por isto, é preciso segurança para escolher. Aqui você descobre a importância de fazer boas escolhas e de ter os melhores conselheiros. A boa educação ajuda você a escolher certo e errar menos. E é nesta escolha que você precisa acertar. Educação Adventista, sua melhor escolha. O valor de um livro para um aluno que está aprendendo a ler é muito alto, né? Porque o livro é uma das estratégias que o professor tem que utilizar para ajudar o aluno no processo de ensino-aprendizagem. São muitas as qualidades de um bom livro didático. A começar da capa, do projeto gráfico, né, das cores, do tipo de letra, da fonte, das ilustrações, mas a concepção dele, que começa bem antes, meses, anos antes, ela parte mesmo de uma demanda. Será que naquela época, aquela rede, aquele país está necessitando de um determinado material? Um bom material didático ele precisa ser atual, ele tem que ter uma precisão de conteúdos, né? Os conteúdos têm que ser precisos. Um bom material didático tem que ter bons exercícios bem elaborados, textos bem construídos, textos complementares atualizados, dados socioeconômicos atuais. O livro didático ideal é aquele que proporciona ao aluno, além do aprendizado da gramática, da ortografia, mas também proporciona a ele uma aprendizagem leve, divertida, contemplando os programas e os conteúdos que ele precisa, mas que ele possa interagir com esses conteúdos e aprender de uma forma contextualizada. O livro didático é mais do que um livro de leitura, é um livro que serve como compêndio de estudos para professores e alunos. Você tem a sua visão, você tem a sua formação. O livro didático vem para acrescentar, ele acrescenta a visão do autor, né, a forma como ele coloca, pode ser até uma visão diferente da sua, mas é interessante porque você consegue debater assim, a visão diferente, por que tem aquela visão diferente, por que é daquele jeito, né, e isso faz com que o aluno pense, que o aluno raciocine também com outro tipo de visão. Todo livro didático tem como o alvo final o aluno. Então, a linguagem deve estar de acordo com o aluno que estará recebendo, mas ele também deve ser um apoio pedagógico ao professor, que o professor é que vai trabalhar com esse material, de acordo com a proposta pedagógica da sua escola. Eu gosto do livro de português por causa que a gente melhora a nossa ortografia, a gente aprende textos novos, a gente reconhece bastante sobre a nossa língua.
a interação do aluno com o livro didático pode ser positiva ou não pela maneira como o professor conduz o trabalho. Se eu, professor, chegar numa sala de aula e disser, pessoal, eu não gosto desse livro, mas mandaram usar, então a gente vai ter que engolir. Vai ser muito difícil, vai ficar bem complicado, porque metade do caminho já vai estar comprometido. Porque eu, professor, preciso primeiro me simpatizar, ter uma empatia com esse material e depois transferir isso para o meu aluno. Acho que ainda não há uma boa relação entre livro didático, professor-aluno, uma vez que para alguns o livro didático ainda é o único, exclusivo instrumento do processo ensino-aprendizagem. Já outros acham que ele não deveria ser usado, né? Mas no momento em que se dispensa o livro didático, a responsabilidade do professor é muito maior do que já é, porque então ele tem que ser o provedor de todos os elementos que são necessários para a condução do processo. Quando nós começamos a utilizar o material em sala de aula, a gente percebe que, sendo um material atualizado, bem editado, vale a pena. Não quer dizer que a sua aula vai ser só material didático, não é isso? O livro é uma ferramenta muito importante, porque sem ele, o professor prepararia o seu próprio material didático. Só que nós sabemos que por trás de um livro didático existe um profissional que passou muitas e muitas horas preparando o material adequado. Dentro do contexto escolar, da dinâmica escolar do dia a dia de uma sala de aula, o professor não conseguiria produzir um material a esta altura para ser trabalhado na sua classe, em todas as suas aulas. O processo de produção do material didático não é um processo rápido, ele é um processo longo. Entre o período de ideias, de concepção de uma ideia de um livro, a produção e a saída na impressão, em média, 1 ano leva-se para fazer esse material. O desafio não está nem na lista de conteúdos, não está na elaboração de propostas, porque a parte que eu faço é a parte pedagógica do material. Então eu analiso o material da forma do olhar do professor, o olhar do aluno. Então é esse o meu olhar. Não tem assim o olhar editorial, porque nós temos uma editora, uma parte de editoria que faz toda a parte de revisão gramatical e a parte linguística do material. Então a minha parte é estritamente pedagógica, mas o desafio é trabalhar com equipes, porque trabalhar com ser humano não é fácil. E trabalhar assim com equipes desconhecidas, porque não é assim, eu e você fizemos uma proposta, enviamos uma proposta para a casa publicadora que foi aceita, nós somos velhos amigos e estamos trabalhando junto no material. Não. De repente, eu enviei uma proposta sozinha, você enviou outra proposta que a comissão pedagógica analisou e falou, olha, que proposta maravilhosa se juntarmos. Daí você é do norte, eu sou do sul e nós vamos ser agora uma dupla de autores, onde eu não conheço você, não conheço suas características, seu ritmo de trabalho. Então essa é a parte mais desafiadora, trabalhar com o tempo, trabalhar com as equipes, onde muitas pessoas são desconhecidas e você tem que fazer a ponte, sempre a ponte, né, para o trabalho dar certo, o trabalho ter o tempo certo, porque nós temos uma rede cobrando, uma rede necessitando, as escolas precisando do material no tempo certo. E aqui tem que caminhar no ritmo também. Então é essa parte mais que eu vejo como desafio. Mãos e máquinas têm que acompanhar o ritmo acelerado que imprimem as letras. É muito papel, muita tinta, muito trabalho, muita gente. Eu tenho o meu escritório e acho assim muito interessante que, em função de eu ser autora, eu tive que correr atrás da parte de tecnologia, de usar o computador, porque antes dele era tudo manuscrito, depois datilografado, para então vir para cá, para a editora. Agora não, eu já faço direto no computador, né? E tudo vai e vem de uma forma assim como eu nunca imaginei que seria, certo? A questão de inspiração, a inspiração existe,
mas trabalho duro é o que conta mais. Meu trabalho é o material didático do ensino médio e, propriamente dito, é passar o que está na cabeça do autor até chegar nesse material final. Tem que ler bastante, analisar o que está acontecendo, estar em contato com as pesquisas, não é? Porque se você fica alheio a tudo isso, você não vai produzir alguma coisa que seja necessário para o momento. Num livro didático, mesmo em qualquer outro livro, trabalho editorial, a cara do livro, ela não só atrai o aluno, mas ela também ajuda a reter informações. Então, o design do livro, quanto mais atrativo e mais funcional, ele vai ajudar na hora que o aluno estiver estudando também o conteúdo do livro. A gente sempre comenta que o trabalho de editoria é um trabalho assim, de pluriatividades. Comento sempre com os editores, exige uma flexibilidade, um olhar crítico, um cuidado muito especial. Porque é um livro que ele não é simplesmente informativo, apesar de conter informações, mas ele é formativo. Então o aluno vai ler para estudar, para aprender, para passar no vestibular, formar para a vida, enfim. Então é um trabalho assim que exige muito de todos os agentes que estão envolvidos nessa produção, né? E são muitos. O material do ensino médio ele tem um logo, né, que é preparar para o vestibular ou para os exames principais, que hoje no caso o Enem também, e formar para a vida. Esse formar para a vida tem duplo sentido. O formar para a vida terrestre, nós pensamos no aluno crítico, no aluno pensante, que é isso também que a Lei de Diretrizes e Bases do governo impõe, né? E que formamos alunos críticos e pensantes, e é mais fácil nós termos alunos calantes na sala de aula do que pensantes e críticos, né? Formamos para isso e formamos para a vida eterna. E nosso material ele tem uma filosofia diferente, ele tem atributos diferentes, e o que eu considero hoje assim como mais importante para o material do ensino, para o ensino médio ou de forma geral, né? Ele tem que ter uma boa estrutura conceitual, uma estrutura que seja fácil ao aluno de entendimento, porque eu não posso, ao mesmo tempo que eu não posso idiotizar o aluno com os conceitos assim tão medíocres, tão fáceis, mastigados, que eu tenho que fazê-lo pensar, eu também não posso colocar num nível tão técnico que o aluno não possa entender. A Escola Adventista adota os materiais produzidos pela Casa Publicadora. O motivo principal é a questão filosófica, mas mais do que isso, somos uma rede, não apenas um conjunto de escolas com o mesmo nome, mas um conjunto de escolas com a mesma metodologia, com a mesma maneira de ensinar. Por muitos anos, até 1982, as nossas escolas no país adotaram livros de várias editoras. Bons livros, matemática, enfim, toda e qualquer disciplina. Mas no que tange às disciplinas ligadas às ciências, história, geografia, havia um problema. Era o ensino, ou a posição evolucionista, né, quanto à questão das origens. E depois alguns aspectos éticos também e valores. O nosso material didático, ele tem um diferencial do que as outras editoras oferecem. Nós trabalhamos no nosso material didático conceitos que outras editoras não trabalham. Então nós abordamos conceituações, por exemplo, o criacionismo, com dentro de um ponto de vista científico, voltando-se para as ciências, buscando aquilo que os grandes cientistas criacionistas têm desenvolvido de pesquisas nesta área. Eu acho que é importante a abordagem que a apostila faz, principalmente no livro de biologia, né, que a gente trata tão assim, criacionismo, evolucionismo, são coisas que têm que ser apresentadas, né? Na minha formação, eu me deparei muito com o evolucionismo, né? Minha formação numa universidade pública e foi assim, bem maçante o evolucionismo. Né? E a gente tem que passar o outro tipo de visão também. O aluno tem que ter conhecimento do criacionismo. Isso tem que ser passado. E a apostila ela aborda isso de uma forma muito interessante. Né? E tem que ser abordado. Né? São diferentes tipos de visões que eles podem se posicionar a partir do momento que eles conhecem. Se eles só têm o conhecimento do evolucionismo, como é que eles vão se posicionar? A mais bela obra já empreendida por homens e mulheres é lidar com a mente de crianças e adolescentes. Por isso,
para nós educadores se torna uma responsabilidade muito grande em falarmos e mostrarmos aquilo que nós vamos ensinar para os alunos. Porque nós cremos que Deus é o Criador do universo e Ele é o mantenedor do universo. Então essa posição bíblica é importante no mundo em que o relativismo das ideias aumenta cada vez mais. Nós encontramos dentro das escolas adventistas o currículo básico da educação, assim como os outros colégios. Mas temos um diferencial. Nós podemos colocar nos nossos textos, nas imagens, nas perguntas reflexivas, os valores da educação adventista. Quando a rede sentiu necessidade de ter um material, era justamente pela filosofia, que é onde pecam os outros materiais, né? Então, nosso material, o aluno está seguro em termos de não só contos de fadas, mas de muitas fantasias, né? Monstros, porque hoje que você vê, você pega todos os livros, mesmo as ilustrações, elas são todas aquelas que estão na mídia, aquelas que você vê nos desenhos animados, tudo, e conceitos às vezes errados que você tem da vida, e o que a gente quer é preservar e trabalhar com os valores, porque nem todo livro trabalha com valor. Que filosofia é essa que tanto se fala? Essa filosofia, ela está ligada com vida, amor, família, felicidade, meio ambiente, natureza. Isso não é uma filosofia cristã agradável? Você não gostaria que o seu filho participasse disso? Essa é a nossa filosofia. É uma filosofia que lembra os princípios divinos deixados para o ser humano. É tão simples ser feliz. E mais do que conteúdos, nós ensinamos conteúdos. Nós temos o objetivo que os nossos alunos passem no vestibular também, mas nós queremos formar um aluno que esteja preparado para a vida. O autor que se propõe a escrever um material didático, ele precisa ser primeiramente um grande pesquisador. Ele precisa pesquisar não só conteúdos, mas como metodologia. Ele tem que ter uma habilidade muito grande de linguagem para atender a cada faixa etária. E ele deve compreender também e ter uma noção muito grande de que tipos de atividades colocar no livro que interesse o aluno, que seja instigante para que eles também se tornem um pesquisador. O que é mais compensador é saber que entre os originais que você entregou e o livro acabado dali 2 meses, 1 mês, dependendo da força da equipe, ali houve o esforço de muita gente. Então isso para mim é compensador. É a compreensão do editor, num primeiro momento, porque ele é quem pega os seus originais, a coautoria do ilustrador, do diagramador, porque o texto foi você quem elaborou, mas a ilustração, quem selecionou? As caricaturas, as imagens que não vieram de um autor, cedidas por outro autor, mas vieram do designer, do ilustrador, da editora. Então, quando você percebe que esse grupo de gente entendeu o que você escreveu, aí você recebe o livro, aí você diz, então o aluno vai ser capaz de entender também. Sempre ajoelhado na frente do meu computador, peço a Deus que me ilumine, que eu possa escrever de forma clara, precisa, né, para que o material possa atingir os seus objetivos, para que ele possa chegar a esse objetivo. No ano de 1985, eu estava finalizando um curso de magistério, com especialização em pré-escola. E foi feita uma amostra no colégio de materiais didáticos. E dentre esses materiais didáticos, o que me chamou a atenção foi uma cartilha. Assim que eu comecei a folhear a cartilha, na primeira folha já tinha Deus criou todas as coisas. E eu fiquei muito impressionada com isso, porque minha família já tinha uma formação cristã, nós éramos de uma família presbiteriana, e eu achei aquele material muito interessante. Não só também a questão desse cunho cristão, mas as ilustrações estavam bem distribuídas, eu achei um material bastante adequado e decidi que eu iria utilizar aquele material assim que começasse a trabalhar. Nós queríamos que desde o primeiro dia de aula
a criança já começasse a entender que Deus havia criado todas as coisas. Porém, a vida, assim, deu uma virada, digamos assim, e nós nos mudamos para a cidade de Tatuí. E qual foi minha surpresa quando eu descobri que no bairro onde eu estava morando estava sendo implantada uma escola adventista. Eu não tive dúvidas, eu tinha uma filha com 7 anos, fui até a escola, matriculei a minha filha na primeira série e depois disso eu estava muito satisfeita com a escola, pela formação que ela proporcionava às crianças. Depois de um certo tempo, meus 4 filhos estavam estudando na escola adventista. O nosso objetivo não era financeiro. Nós queríamos preparar um material, como eu já disse, para as professoras, as alunas poderem ir para a sala de aula. Então, era uma contribuição para a educação adventista. Então, tinha que ser uma marca adventista. Deus criou todas as coisas. Depois de um certo tempo, muito tempo, minha filha completou 15 anos, a mais velha, e chegou até a mim e disse, olha mãe, eu quero ser adventista. E eu fiquei assim um pouco abalada, porque eu falei, mas como? Né? Como assim você quer ser adventista? Né? Nós somos presbiterianos. O que a criança aprende nos primeiros anos fica gravado. Pode não ser a curto prazo, mas eu acho que o evangelismo das escolas vai ser a longo prazo. Nós vamos ver o resultado disso no correr do tempo. Eu orei muito a Deus, era uma coisa muito difícil, porque era uma vida inteira, tudo era, na minha família era por tradição, né? Era uma decisão bastante difícil a ser tomada, mas eu fiquei do lado da minha filha, acompanhei esse processo e quando estava sendo conduzido os estudos bíblicos, eu comecei a perceber coisas que eram diferentes daquilo que eu havia aprendido. E como advogada, para mim foi muito profundo aquela frase que Jesus dizia, eu vim para cumprir a lei e não para revogá-la. Até um fato interessante, que muitas vezes as nossas professoras ficavam um pouco, assim, temerosas de falar tanto o nome de Deus, achando que os pais não iriam gostar, ou que achando que não tinha outra, que parece que nós não tínhamos outras opções, só falávamos que em Deus como Criador. Aí houve um encontro, a professora Ruth Viegas era representante da Casa Publicadora lá em Brasília. E ela fez uma reunião e chamou todos os professores lá de Brasília e professores adventistas e não adventistas para fazer a promoção do livro didático. Num determinado momento, uma freira se levantou, pediu a palavra e foi à frente. Ela foi com um livro na mão, ninguém sabia o que era. Quando ela chegou lá na frente, ela mostrou este livro e falou, olha, eu trouxe aqui para vocês um material que tem sido uma bênção nas nossas escolas. Até que, enfim, alguém teve coragem de dizer que Deus é o Criador. Até que, enfim, alguém teve coragem de dizer, de colocar o nome de Deus nos livros didáticos. Nesse momento eu estava ensinando para as minhas crianças os 10 mandamentos. E eu dei o primeiro, eu dei o segundo, e quando dei o terceiro, eu tive assim uma conversa com Deus. Eu falei, olha Deus, eu não posso ser hipócrita, não posso ensinar às minhas crianças aquilo que eu não acredito. Então, a partir daquele momento, eu tomei essa decisão de que também iria me tornar adventista. E foi assim bastante difícil, porque eu tive que chegar à minha igreja, chegar à minha família e dizer que eu também iria ser adventista. Quando um livro didático sai da Casa Publicadora, nós não temos ideia do impacto que isso ocasionará na vida dos alunos e dos professores que estarão utilizando esse material. Não apenas no aspecto de crescimento intelectual e profissional, mas principalmente no que diz respeito à maneira de ver a vida. Eu agradeço muito a Deus
por ter tido a oportunidade de conhecer esse material didático que fez uma diferença importante na minha família, não só pela questão do material didático em si, mas a postura que a escola adventista proporcionou aos meus filhos, a formação que proporcionou aos meus filhos, a forma como Deus atuou nas nossas vidas. E agradeço a Deus por aquela pessoa que levou a amostra dessa cartilha aqui, que fez todo o diferencial nas nossas vidas. Diz o dicionário que perpetuar é o ato de fazer durar, de manter por tempo indeterminado, de fazer algo sem interrupção. Ler a palavra é fácil. O difícil é entender o significado de constante, de imutável, num mundo que respira transformação. Atualizar é preciso. Adaptar-se muitas vezes não é questão de opção. Mas tem coisas que não mudam, e se foi escrito em pedra, não se faz alteração. Guardar símbolos, vogais e consoantes não é o propósito do livro. Ler é libertar, é imprimir o conteúdo de páginas em pessoas. E se a dúvida e o relativismo sacodem o pensamento, o livro permanece para lembrar de que o que a mente esquece fica guardado no papel.